Título 5: O inconsciente pessoal, o inconsciente suprapessoal ou coletivo. Neste ponto se inicia uma nova etapa no processo do conhecimento de si, a dissolução analítica das fantasias de transferência infantis tinham prosseguido até o momento em que o próprio paciente reconheceu claramente que para ele o médico tinha sido pai, mãe, tio, tutor, professor ou outras das formas usuais de autoridade paterna. No entanto, a experiência tem mostrado insistentemente o aparecimento de outro tipo de fantasia. O médico fica investido das funções de salvador ou ente com características divinas, contrariando frontalmente a razão sadia da consciência. Pode acontecer também que esses atributos divinos não se limitem ao quadro cristão em que fomos criados e adotem, por exemplo, formas pagas, teriomórficas, formas animais. A transferência em si nada mais é do que uma projeção de conteúdos inconscientes. Primeiro são projetados os conteúdos chamados superficiais do inconsciente, reconhecido através de sonhos, sintomas e fantasias. Neste estado, o médico interessa como um amante eventual, mais ou menos como o rapaz italiano daquele caso. A seguir aparece preponderantemente como pai bondoso ou furibundo, conforme as qualidades que o pai verdadeiro tinha para o paciente. Uma vez ou outra, o médico também recebe atributos maternos, o que já pode parecer estranho, mas ainda está dentro dos limites do possível. Todas essas projeções de fantasias são calcadas em reminiscências pessoais. Finalmente, podem surgir fantasias de caráter exaltado. Nestes casos, o médico fica dotado de propriedades sobrenaturais. Torna-se um bruxo, um criminoso demoníaco, ou então o bem correspondente, um verdadeiro salvador. Também pode aparecer como uma mistura de ambos. Entenda-se bem, tudo isso não se passa necessariamente no consciente do paciente. São fantasias que surgem e representam um médico sob essas formas. Muitas vezes não entra na cabeça de tais pacientes que, na realidade, essas fantasias provêm deles mesmos e nada ou muito pouco tem a ver com o caráter do médico. Este engano ocorre por não existirem bases de reminiscências pessoais para este tipo de projeção. Ocasionalmente, podemos provar que em determinado momento de sua infância tiveram fantasias semelhantes em relação ao pai e à mãe, sem que os mesmos tivessem realmente dado motivo para isso. Freud demonstrou num pequeno trabalho como a vida de Leonardo da Vinci tinha sido influenciada pelo fato de ele ter tido duas mães.
O fato das duas mães ou da dupla filiação era real na vida de Leonardo, embora imaginária. Outros artistas também sofreram a influência da dupla filiação. Benvenuto Cellini, por exemplo, teve fantasias a respeito dessa dupla filiação. Aliás, este é um tema mitológico. Muitos heróis legendários tiveram duas mães. A fantasia não vem do fato de os heróis terem duas mães, mas de uma imagem universal primordial, pertencente aos segredos da história do espírito humano, e não à esfera da reminiscência pessoal. Afora as recordações pessoais, existem em cada indivíduo as grandes imagens primordiais, como foram designadas acertadamente por Jacob Burckhardt, ou seja, a aptidão hereditária da imaginação humana de ser como era nos primórdios. Essa hereditariedade explica o fenômeno, no fundo surpreendente, de alguns temas e motivos de lendas se repetirem no mundo inteiro e em formas idênticas, além de explicar por que os nossos doentes mentais podem reproduzir exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. Meu livro, Wandlungen und Symbole der Libido, contém alguns exemplos. Isso não quer dizer em absoluto que as imaginações sejam hereditárias. Hereditária é apenas a capacidade de ter tais imagens, o que é bem diferente. Logo neste estágio mais adiantado do tratamento, em que as fantasias não repousam mais sobre reminiscências pessoais, trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde jazem adormecidas as imagens humanas universais e originárias. Essas imagens ou motivos denominei-os arquétipos, ou então dominantes. Essa descoberta significa mais um passo à frente na interpretação, a saber, a caracterização de duas camadas no inconsciente. Temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente impessoal ou suprapessoal. Chamamos este último de inconsciente coletivo, porque é desligado do inconsciente pessoal, e por ser totalmente universal, e também porque seus conteúdos podem ser encontrados em toda parte, o que obviamente não é o caso dos conteúdos pessoais. O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassaram o limiar da consciência, subliminais, isto é, percepções dos sentidos que, por falta de intensidade, não atingiram a consciência, e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência. Corresponde a figuras da sombra que frequentemente aparece nos sonhos. As imagens primordiais são as formas mais antigas e universais da imaginação humana. São, simultaneamente, sentimento e pensamento, têm como que vida própria, independente, mais ou menos como a das almas parciais, fáceis de serem encontradas nos sistemas
filosóficos ou gnósticos, apoiados nas percepções do inconsciente como fonte de conhecimento. A ideia dos anjos e arcanjos, dos tronos e potestades de Paulo, dos arcontes, dos gnósticos, das hierarquias celestiais em Dionísios, Areopagita, etc., derivam da percepção da relativa autonomia dos arquétipos. Assim também encontramos o objeto que a libido escolhe quando se vê liberada da forma de transferência pessoal e infantil. A libido segue sua inclinação até as profundezas do inconsciente e lá vivifica o que até então jazia adormecido. É a descoberta do tesouro oculto, a fonte inesgotável onde a humanidade sempre buscou seus deuses e demônios e todas as ideias suas mais fortes e poderosas ideias, sem as quais o ser humano deixa de ser humano. Vejamos, por exemplo, um dos maiores pensamentos do século XIX, a ideia da conservação da energia. Robert Mayer é o verdadeiro criador dessa ideia. Ele era o médico e não o físico ou filósofo da natureza, como seria de se esperar. Mas o importante é saber que a ideia de Mayer não foi propriamente criada, também não foi produto da confluência das ideias ou das hipóteses científicas da época. Ela foi crescendo dentro do seu criador como uma planta. Mayer escreveu o seguinte numa carta a Griesinger, 1844, abre aspas, a teoria não foi chocada em escrivaninha, fecha aspas. A seguir informa sobre certas observações fisiológicas feitas em 1840 até 41 como médico da Marinha. Abre aspas. Se quisermos esclarecer certos pontos da fisiologia, fecha aspas, prossegue em sua carta, abre aspas, é indispensável conhecer os processos físicos, isto se a matéria não for trabalhada de preferência do ponto de vista da metafísica, o que me desagrada profundamente. Ative-me, portanto, a física e lancei-me no assunto com tal paixão que pouco me interessavam as paragens exóticas que percorríamos, o que muitos vão achar ridículo, e preferia ficar a bordo onde podia trabalhar ininterruptamente e me sentia como que inspirado durante horas a fio. Não me lembro de ter vivido momentos semelhantes, nem antes nem depois. Rápidos clarões perpassavam meu pensamento. Isso foi no ancoradouro de Surabaya. Eram captados e imediata e avidamente perseguidos, levando por sua vez a novos objetos. Esses tempos passaram, mas o exame calmo do que emergiu em mim naquela ocasião confirmou que se tratava de uma verdade, não só uma verdade subjetiva, mas uma verdade que também pode ser provada
objetivamente. Se isso pode acontecer a um homem tão pouco versado em física como eu, é uma questão que tenho que deixar em suspenso. Fecha aspas. Em sua Energetic Helm, diz que o novo pensamento de Robert Mayer não se desenvolveu pouco a pouco a partir do afundamento das ideias tradicionais existentes sobre energia, mas pertence à ordem das ideias captadas intuitivamente, provindas de outras esferas de trabalho espiritual, que também faltam o pensamento, exigindo que os conceitos tradicionais o transformem de acordo com elas. A questão agora é a seguinte: de onde surgiu a ideia nova, essa ideia que se impôs à consciência com tão elementar violência? De onde tirou a sua força? Essa força que se apoderou da consciência de modo a torná-la insensível às inúmeras atrações de uma primeira viagem aos trópicos? A resposta não é fácil, mas se a nossa teoria for aplicada ao presente caso, a explicação deve ser a seguinte: a ideia da energia e de sua conservação deve ser uma imagem primordial, adormecida no inconsciente coletivo. Semelhante conclusão nos obriga evidentemente a provar que tais imagens primordiais existiram efetivamente na história do espírito humano e que foram ativas durante milhares e milhares de anos. Esta prova pode ser realmente fornecida sem maiores dificuldades. As religiões mais primitivas nas regiões mais variadas do mundo são fundadas nessa imagem. São as chamadas religiões dinamísticas. Seu pensamento único e decisivo é que há uma força universal mágica e que tudo gira em torno dessa força. Tanto Taylor, o conhecido cientista inglês, como Fraser interpretaram essa ideia como animismo erroneamente. Na realidade, os povos primitivos não se referem a almas ou espíritos nesse seu conceito de energia, mas a algo que o cientista americano Lovejoy qualificou acertadamente como Primitive Energetics. A este conceito corresponde a ideia de alma, espírito, Deus, saúde, força corporal, fertilidade, poder mágico, influência, poder, respeito, remédio, bem como certos estados de ânimo caracterizados pela liberação de afetos. Mulungu, precisamente este conceito primitivo de energia, significa para certos polinésios espírito, alma, ser demoníaco, poder mágico, respeito. E quando acontece algo assombroso, as pessoas exclamam Mulungu. Este conceito de energia também é a primeira versão do conceito de Deus entre os primitivos. A imagem desenvolveu-se em variações, sempre novas no decurso da história.
No Antigo Testamento, a força mágica resplandece na sarça, que arde em chamas diante de Moisés. No Evangelho, manifesta-se pela descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo vindas do céu. Em Heráclito, aparece como energia universal, como o fogo eternamente vivo. Entre os persas é a viva luz do fogo do Raoma, da graça divina. Para os estoicos é o calor primordial, a força do destino. Na legenda medieval aparece como a aura, a auréola dos santos, desprendendo-se em forma de chamas do telhado da cabana onde os santos jazem em êxtase. As faces dos santos, essa força é vista como sol e plenitude da luz, segundo uma interpretação antiga. A própria alma é essa energia, a ideia de sua imortalidade é a de sua conservação. E na acepção budista e primitiva da metempsicose, está escrito assim, metempsicose, entre parênteses, transmigração da alma, reside a sua capacidade ilimitada de transformação e perene conservação. Há milênios o cérebro humano está impregnado dessa ideia. Por isso, jaz no inconsciente de todos à disposição de qualquer um. Apenas requer certas condições para vir à tona. Pelo visto, essas condições foram preenchidas no caso de Robert Mayer. Os maiores e melhores pensamentos da humanidade são moldados sobre imagens primordiais, como sobre a planta de um projeto. Muitas vezes já me perguntaram de onde provém esses arquétipos ou imagens primordiais. Suponho que sejam sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade. Parece que a explicação não pode ser outra. Uma das experiências mais comuns e ao mesmo tempo mais impressionantes é o trajeto que o Sol parece percorrer todos os dias, enquanto o encararmos como esse processo físico conhecido. O nosso inconsciente nada nos revela a respeito. No entanto, encontramos o mito heróico do Sol nas suas mais variadas versões. É este mito, e não o processo físico, que configura o arquétipo solar. O mesmo podemos dizer das fases da Lua. O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto, que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição, reações subjetivas. É óbvio que tal suposição só posterga a solução do problema. Nada nos impede de supor que certos arquétipos já estejam presentes nos animais, pertençam ao sistoá da própria vida e, por conseguinte, sejam pura expressão
viva cujo modo de ser dispensa qualquer outra explicação. Os arquétipos não são apenas impregnações, experiências típicas, incessantemente repetidas, mas também comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em um sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo uma influência específica ou uma força que lhe confere um efeito luminoso e fascinante ou que impele a ação. Após este comentário sobre a formação de novas ideias a partir do tesouro das imagens primordiais, voltemos ao processo da transferência. Vimos que a libido captou seu novo objeto justamente nas fantasias extravagantes e aparentemente sem nexo, a saber, os conteúdos do inconsciente coletivo. Como já dizia, a projeção das imagens primordiais no médico é um perigo que não pode ser subestimado no prosseguimento do tratamento. Essas imagens contêm não só o que há de mais belo e grandioso no pensamento e sentimento humanos, mas também as piores infâmias e os atos mais diabólicos que a humanidade foi capaz de cometer graças à sua energia específica, pois comportam-se como centros autônomos carregados de energia, exercem um efeito fascinante e comovente sobre o consciente e, consequentemente, podem provocar grandes alterações no sujeito. Isto é constatado nas conversões religiosas e influências por sugestão, e muito especialmente na eclosão de certas formas de esquizofrenia. Se o paciente não conseguir distinguir a personalidade do médico dessas projeções, perdem-se todas as possibilidades de entendimento e a relação humana torna-se impossível. Se o paciente evitar este perigo, mas cair na introjeção dessas imagens, isto é, se atribuir essas qualidades não mais ao médico, mas a si mesmo, corre um perigo tão grave quanto o anterior. Na projeção, ele oscila entre um endeusamento doentio e exagerado e um desprezo carregado de ódio em relação ao médico. Na introjeção, passa de um autoendeusamento ridículo para uma autodilaceração moral. O erro cometido em ambos os casos consiste em atribuir os conteúdos do inconsciente coletivo a uma determinada pessoa, assim ele próprio ou a outra pessoa se transforma em Deus ou no diabo. Esta é a manifestação característica do arquétipo. Uma espécie de força primordial se apodera da psique e a impele a transpor os limites do humano, dando origem aos excessos, à presunção, inflação, à compulsão, à ilusão ou à comoção, tanto no bem como no mal. Aí está a razão porque os homens sempre precisaram dos demônios e nunca puderam prescindir dos deuses. Todos os homens, exceto alguns espécimes recentes do Homo occidentalis,
particularmente dotados de inteligência, super-homens cujo Deus está morto, razão por que eles mesmos se transformam em deuses, isto é, deuses enlatados com crânios de paredes espessas e coração frio. O conceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária, de natureza irracional, que absolutamente nada tem de ver com a questão da existência de Deus. O intelecto humano jamais encontrará uma resposta para esta questão, muito menos pode haver qualquer prova da existência de Deus, o que, aliás, é supérfluo. A ideia de um ser todo-poderoso, divino, existe em toda parte. Quando não é consciente, é inconsciente, porque seu fundamento é arquetípico. Há alguma coisa em nossa alma que tem um poder superior, travessão, não sendo um Deus conscientemente. Então é, pelo menos, o estômago no dizer de Paulo. Por isso acho mais sábio reconhecer conscientemente a ideia de Deus, caso contrário, outra coisa fica em seu lugar. Em geral, uma coisa sem importância, ou uma asneira qualquer. Invenções de consciências esclarecidas. Nosso intelecto sabe perfeitamente que não tem capacidade para pensar Deus e muito menos para imaginar que Ele existe realmente e como Ele é. A questão da existência de Deus não tem resposta possível, mas o consensus gentium, o consenso dos povos, fala dos deuses há milênios e dentro de milênios ainda deles falará. O homem tem o direito de achar sua razão bela e perfeita, mas nunca, em hipótese alguma, ela deixará de ser apenas uma das funções espirituais possíveis e só cobrirá o lado dos fenômenos do mundo que lhe diz respeito. A razão, porém, é rodeada de todos os lados pelo irracional, por aquilo que não concorda com ela. Essa irracionalidade também é uma função psíquica, o inconsciente coletivo, enquanto a razão é essencialmente ligada ao consciente. A consciência precisa da razão para descobrir uma ordem no caos do universo dos casos individuais, para depois também criá-la, pelo menos na circunscrição humana. Fazemos o esforço louvável e útil de extirpar, na medida do possível, os caos de irracionalidade dentro e fora de nós. Ao que tudo indica, já estamos bastante avançados neste processo. Um doente mental me disse outro dia: doutor, hoje à noite desinfetei o céu inteiro com cloreto, mercúrio, mas não descobri Deus nenhum. Foi mais ou menos o que aconteceu. O velho Heráclito, que era realmente um grande sábio, descobriu a mais fantástica de todas as leis da psicologia,
a função reguladora dos contrários. Deu-lhe o nome de enantiodromia, correr em direção contrária, advertindo que um dia tudo reverte em seu contrário. Lembra aqui o caso do empresário americano, que ilustra claramente isso. A cultura racional dirige-se necessariamente para o seu contrário, ou seja, para o aniquilamento irracional da cultura. Não devemos nos identificar com a própria razão, pois o homem não é apenas racional, não pode, nunca vai sê-lo. Todos os mestres da cultura deveriam ficar cientes disso. O irracional não deve e não pode ser extirpado. Os deuses não podem e não devem morrer. Há pouco dizia que sempre parece haver algo como um poder superior na alma humana. Se não, é a ideia de Deus, é o estômago, para empregar a expressão de Paulo. Com isso, pretendo deixar expresso o fato de sempre haver um impulso ou um complexo qualquer que concentra em si a maior parcela da energia psíquica, obrigando o eu a colocar-se a seu serviço. Habitualmente é tão intensa a força de atração exercida por esse foco de energia sobre o eu, que este se identifica com ele, passando a acreditar que fora e além dele não existe outro desejo ou necessidade. É assim que se forma uma mania, monomania, possessão ou uma tremenda unilateralidade que compreende gravemente o equilíbrio psíquico, o poder de concentrar toda a capacidade num ponto. Só é sem dúvida alguma o segredo de certos êxitos, razão porque a civilização se esforça ao máximo em cultivar especializações. A paixão, ou seja, a acumulação de energia em torno de uma monomania, é o que os antigos chamavam de Deus. E mesmo na linguagem atual, isso ainda persiste. As pessoas dizem: fulano endeusou isso ou aquilo. Estamos certos de que ainda podemos querer ou escolher, e não percebemos que já estamos possessos, que o nosso interesse já é senhor e usurpou todo o poder. Esses interesses são como deuses quando reconhecidos e aceitos por muitos, pouco a pouco formam uma igreja, agrupando ao seu redor todo um rebanho de fiéis. Chamamos isso organização. Segue-se a reação desorganizadora que pretende expulsar o demônio com Beelzebu. A enantiodromia, ameaça inevitável de qualquer movimento que alcança uma indiscutível superioridade, não é a solução do problema, porque em sua desorganização é tão cega quanto em sua organização. Só escapa à crueldade da lei da enantiodromia quem é capaz de diferenciar do inconsciente, não através da repressão do mesmo travessão, pois assim haveria simplesmente um ataque pelas costas travessão, mas colocando-o ostensivamente à sua frente, como algo
a parte distinto de si. Só mediante este trabalho preparatório será possível solucionar o dilema a que aludi anteriormente. O paciente precisa aprender a distinguir o eu do não eu, isto é, da psique coletiva. Assim adquire o material com que vai ter que se haver daí em diante, e por muito tempo ainda, a energia antes aplicada de forma inaproveitável, patológica, encontra seu campo apropriado para diferenciar o eu do não eu. É indispensável para o homem, travessão, na função de eu, travessão, se conserve em terra firme, isto é, cumpra seu dever em relação à vida e em todos os sentidos manifesta sua vitalidade como membro ativo da sociedade humana. Tudo quanto deixar de fazer nesse sentido cairá no inconsciente e reforçará a posição do mesmo. E ainda por cima ele se arrisca a ser engolido pelo inconsciente. Essa infração, porém, é severamente punida. O velho Sinésios insinua que a alma espiritualizada se torna Deus e demônio e sofre nesse estado a punição divina, o estado de estraçalhamento do Zagreu, o estado pelo qual Nietzsche passou no início de sua doença mental. A enantiodromia é o estar dilacerado nos pares contrários. Estes são próprios do Deus ser, não sei porquê, mas é do Deus ser. Portanto, do homem divinizado, que deve sua semelhança a Deus à vitória sobre seus deuses. Assim que começamos a falar do inconsciente coletivo, nós nos colocamos numa esfera, numa etapa do problema que não pode ser levada em conta no início da análise prática de jovens ou de pessoas que ficaram por demasiado tempo no estágio infantil. Quando as imagens de pai e mãe ainda têm que ser superadas e quando ainda tem que ser conquistada uma parcela de experiência da vida exterior, que o homem comum possui naturalmente, é melhor nem falar de inconsciente coletivo, nem do problema dos contrários. Mas assim que as coisas transmitidas pelos pais e as ilusões juvenis estiverem superadas, ou pelo menos a ponto de serem superadas, está na hora de falar do problema dos contrários e do inconsciente coletivo. Neste ponto já nos encontramos fora do alcance das reduções freudianas e adlerianas. O que preocupa não é mais a questão de como desembaraçar-se de todos os empecilhos ao exercício de uma profissão, ao casamento ou a fazer qualquer coisa que signifique expansão de vida. Estamos diante do problema de encontrar o sentido que possibilite o prosseguimento da vida, entendendo-se por vida algo mais do que simples resignação e saudosismo. Nossa vida compara-se à trajetória do sol. De manhã o sol vai adquirindo cada vez mais força até atingir
o brilho e o calor do apogeu do meio-dia. Depois vem a enantiodromia. Seu avançar constante não significa mais aumento, e sim diminuição de força. Sendo assim, nosso papel junto ao jovem difere do que exercemos junto a uma pessoa mais amadurecida. No que se refere ao primeiro, basta afastar todos os obstáculos que dificultam sua expansão e ascensão. Quanto à última, porém, temos que incentivar tudo quanto sustente sua descida. Um jovem inexperiente pode pensar que os velhos podem ser abandonados, pois já não prestam para nada, uma vez que sua vida ficou para trás e só servem como escoras petrificadas do passado. É enorme o engano de supor que o sentido da vida esteja esgotado depois da fase juvenil de expansão, que uma mulher esteja liquidada ao entrar na menopausa. O entardecer da vida humana é tão cheio de significação quanto o período da manhã. Só diferem quanto ao sentido e intenção. O homem tem dois tipos de objetivo. O primeiro é o objetivo natural, a procriação dos filhos e todos os serviços referentes à proteção da prole. Para tanto, é necessário ganhar dinheiro e posição social. Alcançado esse objetivo, começa outra fase, a do objetivo cultural. Para atingir o primeiro objetivo, a natureza ajuda e, além dela, a educação. Para o segundo objetivo, contamos com pouca ou nenhuma ajuda. Frequentemente reina um falso orgulho que nos faz acreditar que o velho tem que ser como o moço, ou pelo menos fingir que o é, apesar de no íntimo não estar convencido disso. É por isso que a passagem da fase natural para a fase cultural é tão tremendamente difícil e amarga para tanta gente. Agarram-se às ilusões da juventude ou a seus filhos para assim salvar um resquício de juventude. Pode-se notar isso principalmente nas mães que põem nos filhos o único sentido da vida e acreditam cair num abismo sem fundo se tiverem que renunciar a eles. Não é de admirar que muitas neuroses graves se manifestem no início do outono da vida. É uma espécie de segunda puberdade ou segundo período de impetuosidade, não raro acompanhado de todos os tumultos da paixão, idade perigosa. Mas as antigas receitas não servem mais para resolver os problemas que se colocam nessa idade. Tal relógio não permite girar os ponteiros para trás, o que a juventude encontrou e precisa encontrar fora. O homem, no entardecer da vida, tem que encontrar dentro de si. Estamos diante de novos problemas. E não são poucas as dores de cabeça que o médico tem por causa disso. A passagem da manhã para a tarde é uma inversão dos antigos valores. É imperiosa necessidade de se reconhecer o valor oposto aos antigos ideais, de perceber o engano das convicções defendidas até então, de reconhecer e sentir a inverdade das verdades,
aceitas até o momento de reconhecer e sentir toda a resistência e mesmo a inimizade do que até então julgávamos ser amor. Não são poucos os que, vendo-se envolvidos no conflito dos contrários, se desvencilham de tudo quanto lhes pareça bom e desejável, tentando viver no polo oposto ao seu eu anterior. Mudanças de profissão, divórcios, conversões religiosas, apostasias de todo tipo são sintomas desse mergulho ao contrário. A desvantagem da conversão radical ao seu contrário é a repressão da vida passada, o que produz um estado de desequilíbrio tão grande quanto o anterior, quando os contrários correspondentes às virtudes e valores conscientes ainda eram recalcados e inconscientes. As perturbações neuróticas anteriores, determinadas pela inconsciência das fantasias antagônicas, correspondem agora a novas perturbações provocadas pela repressão dos ídolos antigos. Cometem um erro grosseiro ao acreditar que o reconhecimento do desvalor num valor ou da inverdade numa verdade impliquem na supressão desses valores ou verdades. O que acontece é que se tornam relativos. Tudo que é humano é relativo porque repousa numa oposição interior de contrários, constituindo um fenômeno energético. A energia, porém, é produzida necessariamente a partir de uma oposição que lhe é anterior e sem a qual simplesmente não pode haver energia. Sempre é preciso haver alto e o baixo, o quente e o frio, etc., para poder realizar-se o processo da compensação, que é a própria energia. Portanto, a tendência a renegar todos os valores anteriores para favorecer o seu contrário é tão exagerada quanto a unilateralidade anterior. Mas quando se descartam os valores incontestáveis e universalmente reconhecidos, o prejuízo é fatal. Quem age desta forma perde-se juntamente com os seus valores, como Nietzsche já dissera. Não se trata de uma conversão no seu contrário, mas de uma conservação dos antigos valores, acrescidos de um reconhecimento do seu contrário. Isto significa conflito e ruptura consigo mesmo. É compreensível que assuste tanto filosófica como moralmente. Por isso, é mais frequente procurar a solução no enrijecimento convulsivo dos pontos de vista defendidos até então do que numa conversão no seu contrário. É preciso reconhecer que esse fenômeno, aliás, extremamente antipático em homens de certa idade, encobre um mérito considerável. Pelo menos não se transformam em apóstatas, mantêm-se de pé e não caem na identificação e na lama. Não se transformam em falidos, mas apenas em árvores que definham testemunhas do passado, para falarmos com um pouco mais de cortesia. Mas os sintomas concomitantes, rigidez, petrificação, bitolamento, incapacidade de evoluir dos laudatores temporis acti, são desagradáveis
e até prejudiciais, pois a maneira de representar uma verdade ou outro valor qualquer é tão rígida e violenta que a rudeza tem mais força de repulsão do que o valor possui força de atração. Travessão. E com isso se obtém o contrário do que se desejava. No fundo, o motivo do enrijecimento é o medo do problema dos contrários. O sinistro irmão de Medardo é pressentido e secretamente temido. Por isso é que só pode existir uma verdade e uma norma de conduta. E esta tem que ser absoluta, caso contrário, não há proteção contra a ameaça da derrocada pressentida em toda parte, menos em si mesmo. Mas o mais perigoso, revolucionário, está dentro de nós mesmos. Quem quiser transferir-se são e salvo para a segunda metade da vida tem que saber disso. No entanto, a aparente segurança de que gozávamos até então é substituída por um estado de insegurança, ruptura e convicções contraditórias. O pior deste estado é que aparentemente não há saída. Tertium non datur, diz a lógica, não existe terceiro. As necessidades práticas do tratamento dos doentes obrigaram-me a buscar meios e caminhos que me guiassem para fora desse estado inaceitável. Cada vez que o homem se encontra diante de um obstáculo aparentemente intransponível, ele recua, faz uma regressão. Para usar a expressão técnica, recua ao tempo em que se encontrava numa situação parecida e tentará empregar novamente os meios que outrora lhe haviam servido, mas o que ajudava na juventude já não tem eficácia. De que serviu ao empresário americano voltar ao antigo trabalho? Simplesmente não adiantava mais. A regressão continua até a infância. Por isso, muitos neuróticos velhos se infantilizam e, finalmente, até o tempo anterior à infância. Isto soa como uma aventura. Na realidade, porém, trata-se de algo que não só é lógico, mas também possível. Mencionamos anteriormente o fato de o inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e outra coletiva. A camada pessoal termina com as recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isto é, os restos da vida dos antepassados. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral, aí despertam os quadros mitológicos, os arquétipos. Abre-se então um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos. Aparecem conteúdos que talvez contrastem violentamente com as convicções que até então eram nossas. É tal a intensidade desses quadros que nos parece inteiramente compreensível que milhões de pessoas cultas tenham aderido à teosofia ou à antroposofia,
pois esses sistemas gnósticos modernos vêm ao encontro da necessidade de exprimir e formular os indizíveis acontecimentos interiores. As outras formas de religião cristã existentes, inclusive o catolicismo, não conseguiram, apesar de este ser capaz de exprimir muito melhor do que o protestantismo tais realidades interiores através de simbolismos dogmáticos e rituais. Mas, mesmo assim, nem no passado, nem no presente atingiu a plenitude do simbolismo pagão da antiguidade. É esta a razão por que o paganismo permaneceu ainda por muitos séculos na era cristã, transformando-se pouco a pouco em correntes subterrâneas. Estas nunca perderam totalmente sua energia vital desde a Baixa Idade Média até a Idade Moderna. Na realidade, desapareceram da superfície, no entanto, transfiguradas, voltam de novo para compensar a unilateralidade da orientação da consciência moderna. Nossa consciência está impregnada de cristianismo e é quase inteiramente por ele formada. Por isso, a posição inconsciente dos contrários não pode ser aceita, simplesmente porque parece excessiva contradição com as concepções fundamentais dominantes. Quanto mais unilateral, rígida e incondicional for a defesa de um ponto de vista, tanto mais agressivo, hostil, incompatível se tornará o outro, de modo que, a princípio, a reconciliação tem poucas perspectivas de sucesso. Mas se o consciente pelo menos reconhecer a relativa validade de todas as opiniões humanas, o contrário também perde algo de sua incompatibilidade. Entretanto, esse contrário procura uma expressão adequada. Por exemplo, nas religiões orientais, no budismo, no hinduísmo e no taoísmo, o sincretismo, mistura e combinação da teosofia vem amplamente ao encontro dessa necessidade e explica o seu elevado número de adeptos. Através da ocupação ligada ao tratamento analítico surgem experiências de natureza arquetípica, à procura de expressão e forma. Evidentemente, não é esta a única maneira de se experimentar coisas desse tipo. Não raro se produzem experiências arquetípicas espontâneas, não apenas em pessoas com um espírito psicológico. Muitas vezes fiquei sabendo de sonhos e visões extraordinários de pessoas de cuja saúde mental nem o próprio especialista podia duvidar. A experiência do arquétipo é frequentemente guardada como o segredo mais íntimo, visto que nos atinge no âmago. É uma espécie de experiência primordial do não-eu, da alma, de um confronto interior, um verdadeiro desafio. É compreensível que se procure socorro em imagens paralelas. O acontecimento original poderá ser reinterpretado de acordo com imagens alheias com a maior facilidade. Um caso típico desses é
a visão da trindade do irmão Niklaus von der Flue. Outro exemplo é a visão da cobra de múltiplos olhos de Inácio de Loyola, que a princípio foi interpretada como sendo uma visão divina e depois como uma visão diabólica. Através de reinterpretações desse tipo, a experiência original é substituída por imagens e palavras emprestadas de fontes estranhas e por interpretações, ideias e formas que não nasceram necessariamente no nosso chão e, sobretudo, não estão ligadas ao nosso coração, mas apenas à cabeça. E a cabeça nem mesmo é capaz de as pensar claramente, porque jamais as teria inventado. São um bem roubado, que não prospera. O sucedâneo transforma as pessoas em sombras, tornando-as irreais, colocam letras mortas no lugar de realidades vivas e assim vão se livrando do sofrimento das oposições e vão se esgueirando para um mundo fantasmagórico, pálido, bidimensional, onde murcha e morre tudo que é criativo e vivo. Os acontecimentos indizíveis provocados pela regressão ao tempo pré-infantil não exigem sucedâneos, mas uma realização individual na vida e na obra de cada um. Aquelas imagens se formaram a partir da vida, do sofrimento e da alegria dos antepassados e querem voltar de novo à vida com experiência e como ação. Mas por causa de sua oposição à consciência não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo, mas é preciso achar um caminho intermediário, conciliatório, entre a realidade consciente e a inconsciente.